tua glória tem que continuar trabalhando em nós, em nome de Jesus. Podemos assentar, bem? Abra comigo a sua Bíblia, meu amado, na segunda carta do apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 14. Aleluia! Glória! É uma enorme alegria, honra, satisfação estar aqui novamente. Amém. A Osana deixou a gente aí de castigo no ano de 2024, né? Foi a primeira vez que a gente não veio aqui durante um ano. E coincidentemente, foi o ano que eu já fiz muita brincadeira aqui nesse altar com o tema. E coincidentemente foi o ano que eu falei que eu não iria morrer sem antes ver o Botafogo ser campeão. Quem lembra disso aqui? Quem ia dar o ticket aqui de 2016? Eu falei que eu ia ver isso, não falei não? Vivi para ver. Vivi para ver. E não morri, graças a Deus. Sobrevivemos ao ano de 2024. Mas, irmãos, é uma alegria estar aqui na Betel, que é considerada minha segunda casa desde 2016. Já é o 5º aniversário que eu tenho o privilégio de pregar. Preguei no 25º, no 26º, no 29º, no 30º. Estou vindo no 33º e tenho que voltar no 34º para fechar 2 e 2. Até porque ano que vem faz 10 anos de parceria com a Igreja Betel. Dia 18 de dezembro de 2016 começou essa história e a Betel mora no meu coração, casa irmão. Tem sido um lugar sempre de refrigério. A gente vem aqui para entregar a palavra de Deus, mas sempre sai refrigerado e abençoado com o carinho dos irmãos. E já não é diferente nessa noite. Vamos para o mais importante, que é a palavra de Deus. Convido você, como eu sei que você tem esse costume, convido você a ficar de pé para a gente ler o texto principal. Depois a gente vai ler alguns textos. Mas, esse 33º aniversário, eu imagino, eu ia até perguntar para a Osana, mas a gente obedece a Deus e confia. Eu imagino que alguém já tenha lido esse texto. Não vai ser o texto principal da mensagem, porque eu acho que esse texto cai como uma luva para o tema. Não sei se alguém leu. Se alguém leu, a gente vai para outro texto depois. Mas esse texto é muito tremendo. E diz assim a palavra do nosso Deus, 2 Coríntios 5,14 até o final do capítulo. Pois o amor de Cristo nos constrange, porque estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram, e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. De modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma, agora já não consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que surgiram coisas novas. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Aleluia. Irmãos, esse texto eu considero um dos textos mais fortes do Novo Testamento. Eu gosto muito dessa abordagem do apóstolo Paulo. Isso nos faz lembrar a palavra do Senhor ao profeta, que não é por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor. O amor de Cristo, ele nos constrange. Quando nós entendemos o amor de Deus para conosco, quando nós entendemos quem nós somos, e quem nós somos, não só quem nós éramos, mas quem nós somos, porque o apóstolo Paulo, quando ele vai falar da sua vida, ele diz: porque Cristo morreu pelos pecadores, dos quais eu sou o principal.
Ele não diz eu fui, ele diz eu sou. O amor de Cristo é tão grande por nós, e nós estamos aqui nessa noite de celebração, nessa festa, celebrando ao Senhor, agradecendo ao Senhor, glorificando ao Senhor. E o mais triste disso tudo é que depois desse culto, em algum momento nós vamos pecar. E nós vamos pedir perdão a Deus, e nós vamos nos arrepender, e Deus vai nos perdoar, sabendo que depois da nossa oração, depois da nossa confissão, em algum momento nós pecaremos novamente. E ainda assim, Ele nos ama e nos perdoa. É esse amor que nos constrange, conforme nós falávamos hoje de manhã na escola dominical lá para os jovens da minha igreja, onde Provérbios 10:12 diz que o ódio suscita contendas, mas o amor cobre a multidão de pecados, o amor cobre as transgressões. 1 Pedro 4:8, Pedro vai dizer que o amor cobre uma multidão de pecados. E nós refletimos sobre quem somos nós para não amar alguém, para não perdoar alguém, se Cristo Jesus, conhecendo todos os nossos pecados, nos perdoa e nos ama. Quem somos nós para negar a destra da comunhão ou da reconciliação? Quem somos nós para olhar para alguém e dizer, esse não merece perdão, esse não merece salvação? Se nós, com toda a nossa podridão, nós somos salvos e amados por Deus. Conforme disse, eu não me engano, Spurgeon, ele vai dizer que se o pior pecador do mundo que você conhece não é você, você precisa conhecer a si mesmo. E Spurgeon também vai dizer uma coisa que eu gosto muito, que às vezes é difícil viver, mas é muito boa, que ele diz, quando alguém fala mal de você, não fique triste, porque você é pior do que o que estão falando de você. Que é uma grande verdade, irmão. Se as pessoas conhecessem toda a nossa podridão, todo o nosso pecado, se Deus lançasse em rosto todos os pecados que nós cometemos apenas no ano de 2025, Deus ficaria muitas horas falando conosco. Se você soubesse todos os pecados que eu cometi, talvez nesse mês de setembro, provavelmente você se levantaria e iria embora quando eu fosse começar a pregar. Mas Deus, sabendo disso tudo, Ele nos ama e nos perdoa. Aleluia! E nos confia o ministério da reconciliação. E nos chama para ser embaixadores dele. E nos chama para ser representantes desse reino neste mundo. E é com essa introdução que eu quero que o texto principal dessa noite, que se encontra no profeta Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, livro do profeta Malaquias, capítulo 1, a partir do verso 2 em diante. Malaquias, capítulo 1, a partir do verso 1, que a gente lê o capítulo todo, é uma coisa. Diz assim a palavra do nosso Deus, irmãos acharam, amém? Malaquias, último livro do Antigo Testamento, uma advertência, a palavra do Senhor contra Israel por meio de Malaquias. Eu sempre os amei, diz o Senhor. Mas vocês perguntam, de que maneira nos amaste? Não era Esaú, irmão de Jacó? Declara o Senhor. Todavia, eu amei Jacó, mas rejeitei Esaú. Transformei suas montanhas em terra devastada, e as terras da sua herança em morada de chacais do deserto. Embora Edom afirme, fomos esmagados, mas reconstruiremos das ruínas, assim diz o Senhor dos Exércitos. Podem construir, mas eu demolirei. Eles serão chamados terra perversa, povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Vocês verão isso com os próprios olhos e exclamarão, grande é o Senhor, até mesmo além das fronteiras de Israel. O filho honra seu pai e o servo seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a honra que me é devida? Se eu sou o Senhor, onde está o temor que me deve? Pergunta o Senhor dos Exércitos a vocês, sacerdotes. São vocês que desprezam o meu nome. Mas vocês perguntam, de que maneira temos desprezado o teu nome? Trazendo comida impura ao meu altar. E mesmo assim ainda perguntam, de que maneira te desonramos? Ao dizerem que a mesa do Senhor é desprezível. Na hora de trazerem animais cegos para sacrificar, vocês não veem mal algum.
Na hora de trazerem animais aleijados e doentes como oferta, também não vem mal algum. Tentem oferecê-los de presente ao governador. Será que ele se agradará de vocês? Será que os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. E agora, sacerdotes, tentem apaziguar a Deus, para que tenha compaixão de nós. Será que com esse tipo de oferta ele os atenderá? Pergunta o Senhor dos Exércitos. Ah, se um de vocês fechasse as portas do templo, assim ao menos não acenderiam o fogo do meu altar inutilmente. Não tenho prazer em vocês, diz o Senhor dos Exércitos, e não aceitarei as suas ofertas, pois do Oriente ao Ocidente, grande é o meu nome entre as nações. Em toda parte incenso e ofertas puras são trazidas ao meu nome, porque grande é o meu nome entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês o profanam, ao dizerem que a mesa do Senhor é imunda e que a sua comida é desprezível. E ainda dizem, que canseira, e riem dela com desprezo. Diz o Senhor dos Exércitos, quando vocês trazem animais roubados, aleijados e doentes, e os oferecem em sacrifício, deveria eu aceitá-lo de suas mãos? Pergunta ao Senhor. Maldito seja o enganador que, tendo um rebanho macho sem defeito, promete oferecê-lo e depois sacrifica um animal defeituoso. Diz o Senhor dos Exércitos, pois eu sou um grande rei e meu nome é temido entre as nações. E agora, esta advertência é para vocês, ó sacerdotes. Se vocês não derem ouvidos e não se dispuserem a honrar o meu nome, diz o Senhor dos Exércitos, lançarei maldição sobre vocês e até amaldiçoarei as suas bênçãos. Aliás, as amaldiçoei, porque vocês não me honram de coração. E termina apenas citando, porque é um texto bem conhecido. Inclusive eu comentei isso, que com o passar da caminhada cristã, alguns textos eles são muito citados e com o passar do tempo parece que eles caem em desuso. E esse versículo ele era muito citado antigamente. Mas já tem alguns anos que eu confesso que eu não ouço, que é Jeremias 48:10. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor que ela achará. E é sobre isso que eu quero falar com os irmãos nessa noite. Porque a partir do princípio que o amor de Cristo nos constrange, que Deus nos ama, e que é impagável esse amor, não há nada que possamos fazer para Deus que pague o sacrifício de Cristo por nós na cruz. Nós merecemos o inferno, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pelo sangue de Cristo Jesus. E aqui em Malaquias, capítulo 1, Malaquias vai ser contemporâneo com Jeremias. São os dois últimos livros em termos de ordem cronológica do Antigo Testamento, onde Deus vai entrar em silêncio depois, até que surge João Batista. O povo voltou do exílio, o povo voltou do cativeiro da Babilônia. Porém, rapidamente o povo se esfriou espiritualmente novamente. E aqui no capítulo 1, no verso 2, Deus começa dizendo para o povo: vocês perguntam de que maneira eu te amei. Muitas das vezes, essa pergunta que nós fazemos a Deus: Senhor, tu me ama? Ou como Deus demonstra o seu amor para conosco? E Deus lembra o povo dizendo: Jacó era mais novo, mas eu amei a Jacó e desprezei, rejeitei Esaú. Vocês foram um povo, nação escolhida por mim. Lá atrás Deus vai lembrar o povo dizendo: eu vos escolhi não por causa da vossa força, porque entre as nações éramos menores, mas porque eu vos amei. O Senhor não nos escolheu pelos nossos méritos, pelas nossas obras, muito menos porque Ele precisava de nós. Ele simplesmente nos amou, sem termos nada a oferecer. E é isso que torna o amor de Deus tão maravilhoso e tão confiável. Porque qualquer relação que é sustentada com interesse, ela acaba quando o interesse acaba. Qualquer relação que está baseada na troca, a partir do momento que não há mais o que a pessoa dá a você, então ela acaba. Não é assim a relação contratual do trabalho?
Você trabalha 30 dias para receber o pagamento. A partir do momento que não tem mais pagamento, você não vai mais para o trabalho. E a partir do momento que você não vai mais para o trabalho, também não tem mais pagamento. Essa é a relação comercial. Nós vivemos numa época de relacionamento assim, de interesse. A pessoa está com a outra porque ela tem dinheiro. Quando acaba o dinheiro, onde foram os amigos de Jó quando Jó perdeu tudo? Não é essa a queixa de Jó? Quando eu andava, as pessoas me honravam, se levantavam, se prostravam. Agora o meu hálito é aborrecível até para o meu servo. Meu Deus. Mas o nosso relacionamento com Deus não é assim, porque Deus não nos amou porque, primeiro, nós não tínhamos nada a oferecer. Como diz a frase que eu gosto muito, não se barganha com Deus que não precisa de nada. Você não pode fazer troca com Deus, querido. Você não tem nada a oferecer. O que você pode oferecer a Deus que Ele não tem? Não foi essa a oração de Davi? Tudo que te damos, da tua mão recebemos. Tudo que damos ao Senhor. Paulo pergunta: o que vocês têm que não tenha sido dado? O que nós temos a oferecer ao Senhor que Ele não tenha nos dado primeiro? Ou o que temos que já não seja dele? Porém, aqui o povo está fazendo um culto ao Senhor de qualquer maneira. Irmãos, quantas vezes nós oferecemos ao Senhor as coisas de qualquer maneira? Quantas vezes nós fazemos as coisas para o Senhor como se nós estivéssemos fazendo um favor a Ele? Nós fazemos as coisas com uma má vontade, irmãos. De qualquer maneira, achando que o que eu faço está bom, sem zelo, sem carinho, sem cuidado, sem gratidão, porque nós não entendemos o amor de Deus. Foi isso que Jesus disse para Simão. Lembra quando Jesus estava na casa de Simão e a prostituta lavava os seus pés com as lágrimas? E o que Simão pensou consigo? Se esse homem fosse profeta, ele saberia quem é essa mulher que toca nele. E na mesma hora Jesus disse: Simão, eu tenho uma pergunta para te fazer. Um homem devia 50 denários, outro devia 500. O Senhor perdoou a dívida de ambos. Quem mais me amou? E Simão lhe respondeu: olha, Senhor, aquele que lhe devia mais. Muito bem. Essa mulher, porque foi mais perdoada, mais amou. Aleluia. Será que você entende quem você era longe da graça de Deus? Aleluia. Glória a Deus. Será que você entende quão miserável, pecador, desgraçado, pobre, cego de mundo você era? Que você não tinha nada a oferecer a Deus. Que nós estávamos perdidos, irmãos. Que nós estávamos caídos no lamaçal do pecado. Que nós jamais nos voltaremos para Deus se Ele não tivesse vindo até nós. Aleluia. Você nunca parou para pensar o quão absurdo, humanamente falando, é a ordem de Jesus para pregar o Evangelho? Eu sempre tive crise com isso, porque eu achei que o Evangelho nunca deveria ser pregado. Eu sempre achei que as igrejas deveriam se reunir de portas fechadas. E as pessoas que deveriam implorar para entrar, porque o Evangelho é bom demais, irmão. É bom demais para você ficar oferecendo para as pessoas e as pessoas rejeitarem. Eu não consigo entender o nexo de você ter que sair de casa para ir para a rua evangelizar, tomar xingamento, ouvir não, quando na verdade nós estamos querendo salvá-las. A vontade da vida que eu entrego, irmãos. Às vezes eu não participo do evangelismo de folheto, porque quando eu entrego o folheto, que a pessoa não quer pegar, dá vontade de pegar pelos cabelos, não dá não? Então para falar, então vá para o inferno, irmão. Eu sei o que eu estou fazendo aqui, eu tenho que estar em casa descansando. Eu já estou salvo. Mas Jesus manda a gente amar e ir atrás dos perdidos, porque nós éramos desses perdidos. Porque o Senhor foi atrás de nós. Eu tive o privilégio de nascer num lar cristão, o que não significa que um dia eu não tive que me arrepender e reconhecer o Senhor Jesus como Salvador. Mas lá na igreja nós temos um pastor Fábio, que é o professor também da igreja de Jovens comigo, que ele fala quantas vezes ele rejeitou o Evangelho, quantas vezes as pessoas iam pregar para ele e ele fala: eu quero
para servir a Deus, o que será, irmãos? O que será? Se entender que nós estávamos distantes de Deus, indo para o inferno, e Ele nos salvou, como é que nós podemos ter coragem de oferecer o resto? Como é que nós podemos ter coragem de oferecer qualquer coisa? Colossenses 3:23 diz assim: tudo que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para com os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo o Senhor que vocês estão servindo. Aleluia! Irmãos, só que eu fico imaginando Paulo, se ele estivesse nos dias de hoje, ele ia ter que inverter essa lógica. O que Paulo está pedindo à igreja? Sirvam aos homens como vocês servem ao Senhor. Porque a igreja primitiva era tão apaixonada por Deus, amava tanto a Deus, que eles entregavam tudo. Aleluia! Que eles se doavam por inteiro. E Paulo lembra: sirvam aos homens como vocês servem ao Senhor. Hoje, se Paulo estivesse na igreja do século XXI, Paulo diria à igreja: por favor, sirvam a Deus como vocês servem aos homens. Meu Deus! Por favor, falem de Deus como vocês falam de política. Olha aí! Por favor, sirvam a Deus com o mesmo zelo que vocês servem ao vosso patrão. Porque é uma dedicação no trabalho, é um zelo no trabalho, é um esforço no trabalho, é um esforço na faculdade, que quando chega para fazer as coisas para Deus, é resto. É de qualquer maneira, é de qualquer jeito. E não confunda você dar o seu melhor com o melhor que os homens esperam. Porque o seu melhor é entre você e Deus. É claro que você não pode comparar. Você não pode pegar a minha pregação, eu brinco isso lá na minha igreja, e pegar a pregação do meu pastor. Se você for comparar, vai dar até pena. O cara tem 25 anos de ministério. O cara pregou uma pregação lá sobre o saia da aldeia, que até hoje eu estou tonto com essa pregação. Eu falei: pastor, eu acho que nem daqui a 10 anos eu vou conseguir produzir um sermão com essa qualidade. Mas eu espero que Deus dê graça no dia para chegar. Mas o que Deus requer de mim é que eu ofereça o melhor sermão que eu posso fazer. Aleluia! A minha maior tristeza, a última vez que eu preguei lá na igreja, numa terça-feira, eu desci decepcionado, nem fui dormir. Porque eu desci com a sensação de que as coisas não tinham ido bem. Pela misericórdia de Deus, o povo até achou que foi bom, mas eu sei do que poderia ter sido. E que faltou um pouco de zelo, de entrega, de dedicação. Deus me deu a pregação do trabalho, eu fui negligente. Eu falei: não, Senhor, depois eu monto isso aqui. Eu preguei recentemente na igreja, eu vou pregar tão cedo, depois eu monto. E aí, segunda-feira, 10 horas da noite, meu pastor me liga: Rangel, tem como pregar amanhã? E eu falei: tem. E aí lá fui eu, correndo a ajeitar o sermão. E aí Deus falou: eu te dei lá atrás, você não negligente. A questão não é se o que você canta vai ser tão belo quanto desses profissionais que estão aqui. A questão não é se como você toca vai ser tão bom quanto um músico profissional, mas a questão é se você dá o seu melhor. Ou se você faz mais vontade. Irmãos, pode ter certeza, Deus prefere um 30% de qualidade, sendo o teu total, do que um 80% que poderia ser certo. Quando a gente faz as coisas de má vontade, quando a gente faz as coisas porque a gente está cansado, porque a gente está desanimado, porque a gente criou na nossa ideia: eu demonstrar que eu gosto de hipocrisia, eu gosto mesmo. Isso já está na nossa cabeça e Deus tem que tirar de nós, mas a gente botou na cabeça que um culto é mais especial do que o outro. E quem fala para mim que não é, mentira, porque a gente acha isso. Tecnicamente não deveria ser, porque o Deus da quarta-feira é o Deus da quinta, é o Deus do sábado, é o Deus do domingo. Mas a gente acha que o culto do domingo à noite é mais especial do que o culto do domingo da semana. A gente acha. As nossas vestimentas dizem isso. O único culto que eu vou te ensinar lá na minha igreja é terça-feira. Às vezes eu estou cansado e falo: eu vou botar um tênis, eu não vou. Atravessar a rua, eu vou te ensinar. Pergunta se eu fui alguma vez ensinar domingo à noite. Não vou, irmão. Não vou. Mas para Deus, Deus é o mesmo sempre. E a gente deveria adorá-lo com a mesma intensidade sempre. Você vai tocar no culto com 10 pessoas.
E se você vai tocar no congresso para 500, você toca para Deus ou você toca para homem? Se você vai cantar no aniversário da igreja, você se dedica em sair domingo para o playback, da mesma maneira que você for cantar sábado na consagração para 10 pessoas? Meu Deus. Porque Deus é o mesmo. Você se esforça para botar a letra? Que às vezes dá branco, eu sei que dá. Que às vezes pega um aí de surpresa, eu sei que às vezes pega. O que eu não admito é que propositalmente, intencionalmente, a gente ofereça qualquer coisa para o Senhor. Porque a gente diz, a igreja não paga o meu salário, então qualquer coisa está bom. Meu Deus. Como se nós fôssemos servos de homens, ou de maneiras denominacionais, e não servos do Senhor Jesus. Meu Deus. Irmãos, e nós vemos aqui Deus falando para o povo, eu amei vocês e rejeitei Esaú. E Deus fala do castigo de Edom. E você sabe qual é o contexto de Jeremias 48:10? Maldito aquele que fizer a obra do Senhor gratuitamente. É a profecia contra Moab. É a profecia contra os descendentes de Esaú. Porque Deus usa o profeta Jeremias para dizer, o castigo de Edom vem. Por quê? Era uma cidade orgulhosa, rica, que confiava nos seus deuses. E Deus diz que estava levantando a Babilônia para punir. E Deus diz, maldito aquele que fizer a obra do Senhor desgraçadamente. Querido, se os ímpios, se Deus não poupou os ímpios dizendo para uma nação ímpia que eles seriam malditos, quanto mais eu e você que conhecemos a graça e a verdade do Senhor Jesus. Eita glória. Qual pecado maior é o nosso, quando conhecendo a grandeza do nosso Deus, oferecemos qualquer coisa ao Senhor? Como terrível, irmão. É para nós achar que podemos chegar no culto e fazer as coisas de qualquer maneira. Como terrível. É a mensagem nessa noite para a tua reflexão. O como você tem servido ao Senhor. O como você serve ao Senhor naquilo que ninguém vê. Jesus disse para os fariseus, vocês são aqueles que se justificam diante dos homens, mas diante de Deus ninguém pode se justificar. Irmão, você pode ter desculpas maravilhosas para os homens. Você pode ter uma desculpa para a tua liderança. Você pode ter uma desculpa para a sociedade. Você pode convencer as pessoas. Mas Deus sabe do teu coração. Ele sabe, irmãos. Ele deu o que ninguém viu. Ele sabe quando você está fazendo com zelo, com dedicação, quando você está dando o seu melhor e quando você está fazendo de qualquer maneira. Talvez para os homens, o teu de qualquer maneira seja até bom. Talvez os homens vejam e te elogiem e digam, poxa, muito bom. Mas Deus sabe aquilo que você poderia ser. Talvez fosse muito melhor do que você está sendo. Porque nós muitas das vezes nos acomodamos com o corpo. Lembra da visão de Ezequiel do rio? Águas que dão na canela, no joelho, nos lombos e águas mais fundas. Deus me chamou para mergulhar em águas mais fundas. Mas muitas das vezes a gente se contenta com água na canela. Porque a gente está com água na canela e a gente olha para quem está na areia e está dizendo, eu não estou nem com água. Eu estou com água na canela. Mas Deus quer te levar a águas mais fundas. Deus quer te levar para um relacionamento mais profundo. Mas como, irmão, se nós oferecemos resto ao Senhor? Resto do tempo. A tua devocional é sempre quando no fim das forças. Começa a ler 2 versículos, a vista embaça. Começa a orar. Já está com tanto sono que no final da oração está falando de sono de Deus, já tem o sono do diabo. Porque dá o resto do tempo, o resto das energias, o resto das forças. Irmão, se Deus é Senhor da nossa vida, se Ele é dono de tudo, se Ele é dono do nosso tempo, qual precisa da qualidade podemos oferecer ao Senhor? Eu amo essa frase do Paul Walsh. Vai e ofereça ao seu chefe aquilo que você oferece a Deus e veja durante quanto tempo você terá um emprego. Aleluia! Acho que namoram, aos casados também.
Ofereça ao teu marido e à tua esposa o tempo e a qualidade que você oferece a Deus. E veja quanto tempo esse casamento vive. Meu Deus. Porque, irmãos, eu sei que não é o tipo de pregação para o aniversário da igreja, mas vocês já me conhecem também, já são 9 anos, não me chamaram enganados, né? Eu sempre não curtia muito congresso, eu sempre falei isso, né? Mas ultimamente Deus tem quebrantado o coração, porque Deus tem feito entender uma coisa. Congresso é maravilhoso. Evento, festa é maravilhoso. Para quem anda com Deus, ninguém é. Porque se você depende disso aqui para ter comunhão com Deus, amanhã a semana começa. A festividade acaba. Hoje é o último dia de festividade, né? O que você faz na sua vida? Eu falo isso porque durante uma adolescência eu tive momentos difíceis na minha vida. E eu lembro que quando você passa por momentos difíceis, financeiro ou em casa, você sai para passear, você vai sair para viajar, voltar para casa é triste. Voltar para a rotina é triste. Mas quando você ama a sua rotina, quando você ama a sua casa, quando você ama a sua vida, você sente até alegria de voltar para casa. Eu posso ter passado pela infinita misericórdia de Deus, eu e minha esposa conseguimos ficar 4 dias num resort 5 estrelas em Minas. Como? Só Deus, irmão, porque eu sou porteira, a conta não fecha, mas Deus é gracioso. Conseguimos ficar lá 5 dias, all inclusive, Douglas. Tinha uma máquina de Coca-Cola lá, imagina o estrago que eu fiz naquele lugar. Finalmente eu consegui tomar Coca-Cola no café da manhã. Finalmente eu realizei esse sonho no hotel. Irmãos, tinha um parque de diversão dentro do hotel. Maravilhoso, piscina aquecida, festa, comida o dia inteiro. Quando chegou na sexta-feira que a gente voltou para casa, eu falei com a minha esposa, eu já estou com saudade de casa. 12 horas no ônibus. Quando eu cheguei em casa no sábado de manhã, que eu abri a porta do meu apartamento, que os meus gatos me viram, e que eu sentei no meu sofá, eu falei, Senhor, como é bom você poder viajar, mas ter prazer em voltar para a sua casa. Viajar com a esposa só é bom quando você tem prazer de viver o dia a dia com a esposa. Amém. É por isso que às vezes as pessoas tentam salvar o casamento desses megas eventos e não salva, irmão. Não salva. Ninguém se converte num congresso de 3 dias, irmão. Isso é utopia, isso é mentira. Venha para cá e a sua vida vai ser transformada. Irmão, se nem Jesus transformou a vida dos apóstolos em 1 mês, se depois de 3 anos Pedro ainda o negava, os caras tudo correram, tu acha mesmo que existe um congresso de 3 dias que vai mudar a tua vida? Não mude. Pode dar o primeiro passo, pode te apresentar, mas se você não aprender a andar com Jesus, não tem valor. Glória. Se a gente não aprender a ter prazer na presença de Deus na nossa casa, se a gente não aprender a ter prazer de viver a vida sozinho, a gente vira um profissional da fé. E essa é a maior preocupação que nós temos. Virar um mercador da fé, virar um profissional. E aí, quando a gente você vê lideranças famosas caindo, você pergunta como é que pode? Como é que pode? E eu estava conversando com uma pessoa. Eu entendo que todos nós estamos suscetíveis a cair, Davi caiu. Porque eu não entendo como é que o cara cai no sábado e no domingo de manhã ele sobe no culto da igreja para pregar para a igreja. E aí eu não vou perder. Quem vai pegar, quem não pegar, glória a Deus, é melhor não pegar. Mas aí o cara sobe no culto para dizer que quem não dá dízimo é ladrão, mau caráter. E o cara está 8 anos com a mãe dentro da igreja, e isso me deixa desesperado. Como é que as pessoas perdem esse temor? Porque se cair, seja igual Davi, se arrependa. Eu não sobe no culto da igreja para bater na igreja enquanto tu está indo para um hotel com a tua amante na igreja. Não faz isso. Mas quando eu vejo essas coisas, eu vejo porque nós nos acostumamos e aprendemos a ser um profissional da fé. A passar a semana sem falar com Deus, e chegar na igreja e fundir uma espiritualidade que nós não temos. Já viu aquela pessoa que força a intimidade com as pessoas que ela não tem? Já viu aquele funcionário que ele acha que ele é o melhor amigo do chefe, o chefe nem sabe quem ele é?
Tem muita gente na igreja fingindo uma intimidade com Deus. Irmãos, com todo respeito, porque como eu tenho aprendido muito com o meu pastor, Deus que conhece os corações. Mas eu ouço algumas músicas dos cantores gospel que eu falo, esse cara não tem isso aí não. Não tem essa intimidade que diz ter, porque a vida diz, irmãos. As atitudes dizem. Quando a gente começa a andar com alguém, aí você já viu que você pega as palavras, a expressão, o gesto corporal. Se a pessoa usa muito um termo, você pega aquele termo. Irmãos, como é que essas pessoas estão andando com Deus e se parecem cada vez mais com o diabo? A conta não fecha, irmão. Não fecha. Porque muitas das vezes a gente está mais preocupado em aparentar do que ser. Porque a gente ama isso aqui, irmãos. Pregar é bom, servir a Deus é bom, cantar é bom. Botar um termo, nem lembro a última vez que eu usei termo na minha vida. Estou estreando esse, ganhei do meu pastor, usou uma vez, estreando hoje. E eu falei, tem que ir lá de termo. Isso é maravilhoso, irmão. Você sabe, não pode mentir. Aí a gente tira foto, posta na rede social, é bom. Mas, irmão, se isso for uma vida que a gente não vive, aí a gente está indo para o inferno sem se dar conta. Porque a gente se engana achando que está servindo a Deus, quando estamos servindo a nós mesmos. Meu Deus, aleluia. Não acho que eu estou falando isso de você, porque essa tem sido a minha oração ultimamente. A gente aprende a usar máscaras. Porque a linha de servir a Deus apesar das lutas e servir a Deus distante de Deus é muito tênue. A gente aprende que a gente tem que servir a Deus apesar das lágrimas, mas daqui a pouco a gente está servindo a Deus apesar da falsidade. A gente está servindo a Deus apesar da distância. Daqui a pouco a gente está servindo ao Deus desconhecido, igual os gregos em Atenas. Paulo diz, vocês estão adorando o Deus desconhecido. É esse Deus que eu quero apresentar para vocês, irmãos. Muitas vezes a gente está na igreja servindo ao Deus desconhecido. Quantas vezes a gente está na igreja falando de um Deus que nós ouvimos falar que nem Jó, mas que nós nunca vemos. Quantos pregadores vivem de pregar a pregação dos outros? Agora com o chat GPT, meu amigo, agora pregar ficou mais fácil ainda. Até a slide aquele negócio faz. Mas quem pode dizer, Senhor, eu te conheço de ouvir falar? Aleluia. Eu te conheci de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Já quer ver? Precisamos desse encontro. E não só no início, durante a caminhada também. Se eu não me engano, essa memória não me traz, é Malaquias que vai orar, Senhor. Não é Malaquias não. O profeta vai dizer, Senhor, aviva a tua obra no meio dos anos. Aviva. Aviva a tua obra no meio dos anos, porque no meio da caminhada, a caminhada cansa, irmãos. Vem o desânimo, vem a tristeza, vem o sentimento de inutilidade, vem o sentimento de que o que eu estou fazendo não está dando frutos, vem o sentimento de é melhor parar. Vem, irmãos, vem. Mas se a gente estiver agarrado e firmado em Deus, a gente passa por essas tempestades. A gente passa por essas tempestades que todos nós temos na caminhada. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu tive. E certamente ainda terei. E tive recentemente, essa semana eu fui procurar o pastor Gabriel e falei, pastor, eu quero férias. Terça-feira, pastor, eu quero férias, até dezembro. Não quero mais dar aula, não quero mais tocar. Ele olhou na minha cara e disse, não. Estava eu lá hoje dando aula na DVD, tinha preparado discussão bonita de encerramento para nada. Irmãos, a caminhada cansa. Mas quando nós estamos firmes em Deus, entendemos quem o Senhor nos chamou e que servimos a Ele, não a homens, as nossas forças são renovadas. Nós trabalhamos para o Senhor. Convido você a ter a sua Bíblia comigo, porque são textos bem conhecidos e a gente vai caminhando para o final. Apocalipse, capítulo 3, verso 15. Apocalipse capítulo 3, verso 15.
Pensamos bem nesse texto. Amém? Perdão, versículo 14 para a gente ler a parte esquerda, né? Apocalipse 3, 14 diante diz assim: ao anjo da igreja na Odisseia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez, e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aleluia! Irmãos, é uma carta dura, né? Se eu não me engano, é a única ou tem uma outra igreja a qual Deus não faz nenhum elogio. Mas ela também era a igreja. O que mostra que, apesar das nossas falhas e erros, nós continuamos sendo igreja do Senhor. E por isso Ele nos corrige, porque Ele nos ama. Conforme diz Spurgeon, eu gosto muito dessa frase: nunca foi dito na Bíblia: o Senhor enriquece a quem ama, mas sim que o Senhor corrige a quem ama. E Deus vai dizer que assim como o Pai corrige ao Filho, o Senhor nos corrige, e que se estamos sem correção, é porque somos bastardos e não filhos. Aleluia! Essa é a diferença de Esaú para Jacó. Porque se você for ver lá no encontro entre os dois irmãos depois de muito tempo, Esaú tinha riquezas pra caramba. Provavelmente Esaú era mais rico do que Jacó. E se você for ler a história dos dois, você vai ver que Deus nunca repreendeu Esaú. Esaú se casou com mulheres estrangeiras, teve 2 mulheres, e Deus aparentemente não estava nem aí para que Esaú fazia da vida. Mas toda vez que Jacó errava, o Senhor ia lá e o corrigia. Aleluia! Esse é o preço também da caminhada com Deus. E você sabe bem o que é isso? Você sabe bem o que é olhar para o lado e ver as pessoas fazendo coisas piores do que você e aparentemente não acontece nada. E quando você erra, dá errado. Já viu? Um exemplo bom: todo mundo no trabalho leva uma mercadoria para casa. Não pode, todo mundo leva. O dia que você resolve levar, está tendo inspeção, está tendo vistoria. É assim que nós fazemos. Todo mundo faz algo. Todo mundo tem gato na tua rua. Nunca deu problema. Aí você um dia está cansado e fala: quer saber? Eu não vou ser o único trouxa para a luz aqui não. Vou botar um gato. Semana seguinte está a Polícia Civil e a Light lá fazendo a operação. É assim que Deus faz, irmão. Porque Ele nos ama. E aquele da quem ama, Ele ama, Ele não permite que viva no pecado. Deus rejeitou Saul e nunca mais falou com Saul. Davi pecou e Deus perdoou Davi, mas a espada nunca mais se apartou da cara de Davi. Porque Ele é um Deus zeloso. E aqueles que andam com Ele precisam ter esse zelo, esse temor. A minha oração é que o Senhor reacenda esse temor em nós. O provérbio diz: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Que Deus nos guarde, irmão, da gente não esquecer que Ele é nosso amigo, que Ele nos ama. Jesus disse: não nos chamo servos, nos chamo amigos, mas que Ele também é o Senhor de todas as coisas. Que a gente aprenda. Infelizmente não estamos mais no Antigo Testamento para ser culminado, mas nem por isso pode haver desprezo no culto ao Senhor, nem por isso pode haver bagunça no culto ao Senhor. A gente é muito 8 ou 80. Ou a gente acha que se falar na hora da pregação a gente vai ser culminado, ou a gente acha que também pode fazer o que quiser, porque o Deus do Novo Testamento é só graça. Meu Deus!
Ou a gente acha que a gente possa uma intimidade com Deus. A gente pensa algumas coisas, a gente precisa se voltar com Deus daqui. Que Ele é paz, Ele é amor. E também, não mais, porque Deus não entra em contradição. Ele é amor e fogo. Ele é um Deus zeloso. E que Ele nos confiou a sua obra. E nós vamos prestar conta disso. Que Ele distribuiu o talento na mão de cada um. Aí vai ter que enterrar o seu talento naquele dia que tiver que prestar. Oh, aleluia! E o Senhor confiou o ministério na mão de cada um. Eu pelo menos creio assim, imagino que a pastora Rosana crê, se não crê também, não tem problema, mas eu sou da corrente que entende que todo cristão tem um dom dado por Deus. Todo cristão, Deus não chamou ninguém para fazer nada. Todo cristão tem um dom. Um dom. Efésios 5,18, procurem compreender qual é a vontade do Senhor para vós, não seriam todos. Você precisa saber o que o Senhor te chamou para fazer, querido. Você precisa descobrir. E se você não descobriu, essa tem que ser a tua oração, até que Ele revele. Você tem que descobrir aquilo que tem no teu coração. Você tem que descobrir aquilo que te faz orar como Jeremias. Eu disse, não falarei mais no seu nome. Mas toda vez que eu digo isso, é como se um fogo queimasse dentro de mim. Estou cansado de suportar. Não posso. Jeremias também pensou em entrar de férias do ministério, mas não pôde, porque o fogo dentro dele não se contia. Que fogo é esse que está dentro de você que não se contém, querido? É cuidar das crianças, é cantar, é visitar os órfãos, é visitar as viúvas, é visitar os presos, é ação social, é limpar a casa do Senhor. Tem que ter algo que te tire o sono, irmão. Tem que ter algo que te faça chorar na presença de Deus. Tem que ter algo que te deixe indignado. Algo que, como indignou Jesus, ver aqueles mercadores da fé no tempo. Algo precisa nos indignar, irmão. O texto diz que Paulo, andando na Areópago, começou a se perturbar dentro dele quando ele viu aquela idolatria. Não é possível que a gente ande nas ruas do Rio de Janeiro e não se inquiete, irmão. E se nós esperarmos a solução da política, miseráveis homens que somos. Aleluia! Que façamos a nossa parte. Quem sabe, sabe. Façamos a nossa parte. Votemos com consciência, oremos pelas autoridades, como a Bíblia diz, mas sabendo que o reino de Deus não é possível. E que nós não lutamos com armas carnais, mas as nossas armas são espirituais e poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Termino citando apenas alguns versículos. São bem conhecidos, não precisa abrir. Eclesiastes 9:10. O que as suas mãos tiverem que fazer, que o façam com toda a sua força, pois na sepultura para onde você vai, não há atividade, nem planejamento, não há conhecimento, nem sabedoria. Romanos 12:11. Nunca lhes falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito e sirvam ao Senhor. Irmãos, Deus perdoa muitas coisas, mas que Deus não tem que nos perdoar pela falta de zelo. Nós somos guiados pelo Espírito. Eu não quero cometer nenhuma blasfêmia aqui, porque eu quando falo de coisa sem pensar, dá ruim, já deu ruim lá. Estou pensando bem, mas eu acho que eu não vou cometer nenhuma blasfêmia, apesar que isso eu acho que foi quase um sinal, mas vamos lá. Às vezes, é melhor errar pela ação do que errar pela omissão. Às vezes Deus tolera alguém com zelo, que quer fazer o certo, e às vezes por um momento acaba sendo descuidado, do que aqueles que não têm zelo nenhum, que não têm temor nenhum. Que Deus não ache essa falha em nós de falta de fervor, de falta de zelo, de falta de temor à presença dEle, de falta de prazer de estar na casa dEle. Muitas das vezes viremos cansados, muitas das vezes viremos atribulados e tristes, é claro. A alegria de quando disseram vamos da casa do Senhor é um salmo que está falando de um momento específico. Nem sempre a gente vem com um sorriso no rosto para a casa de Deus. Às vezes a gente vem com lágrimas, às vezes a gente vem triste, às vezes a gente vem se arrastando. Às vezes a gente vem cansado do trabalho e da cabeçada. Quinta-feira mesmo. A esposa do meu pastor que está aqui comigo nessa noite, que está minha mãe, minha esposa e a esposa do meu pastor. Quinta-feira ela fez um vídeo lá, na hora da oração de manhã eu vim no plantão, Rosana, e na hora da oração eu só estava assim, dando minhas cabeçadas.
Aí eu falei para ela, estava igual Pedro, Tiago e João com Jesus no Getsemane. Estava igual eles. Se eles não aguentam, agora eu sei porque eles não aguentaram. Aí a gente critica os discípulos, faça uma madrugada acordada e vai para a oração para tu ver. Mas eu estava lá. E é o que eu sempre digo, vou me arrastando, arrebentado, mas é o lugar onde eu quero estar. Bem cansado, bem triste, bem dizendo para Deus no meio do caminho, Senhor, eu vou lá, é a última vez, eu chuto o balde, não vou voltar mais, acabou, vem que tu vai ver o que ele vai fazer contigo no culto. Já tem umas 4 vezes que eu disse isso para Deus e nunca dá certo. Vem, porque aqui é o hospital de Deus. Aqui é o lugar onde você está, mas que nada te tire da presença de Deus. Que nada te roube a alegria de servir. Que as traições, que as mentiras, que os enganos do nosso coração, muitas das vezes a gente se decepciona por culpa nossa mesmo. Aí a gente esperou aquilo que não era para esperar, e Deus não devia esperar. O Senhor nunca prometeu que a caminhada seria fácil. Ele disse, né, que você mesmo tome a sua cruz e siga. A gente fala muito, eu trabalho para o Senhor, mas todas as vezes as coisas, os homens nos decepcionam, a gente quer meter o pé também, né? E aí nós que era discípulo falou, você não falou que trabalhava para mim? A preocupação não era me agradar? Por que você está preocupado com o que os outros estão dizendo? Por que você está preocupado que o fulano esqueceu? Por que você está preocupado com o real marido que você esperava? Que bom que Deus trata em nós, irmãos. Que bom que Ele é um Pai que nos ama. Graças a Deus por isso. Que vocês continuem nesses erros, irmãos. 1 Coríntios 15, 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho no Senhor não é vão, antes a vossa obra terá mais. Você crê nessa promessa. Amém. Que você se mova por essa promessa. Que você saia daqui nessa noite desafiado. Esse é o propósito da pregação. Não aprender a atacar ninguém, desafiado. Assim, até porque o texto diz, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relacionadamente. Se você não tem feito a obra do Senhor relacionadamente, significa que você é bendito. Então, se você quer ser bendito, faça a obra do Senhor contigo. Dê o seu melhor a Deus. Seja firme, seja constante, sabendo que a recompensa vem do Senhor. E termino com essa pergunta, que é uma frase que eu amo. Vou postar hoje à noite lá no grupo da Betel, porque eu amo essa frase. Eu tenho o print dessa frase que os pastores dizem assim: se todos os membros da sua igreja fossem como você, como andaria a sua igreja? Se todo mundo se dedicasse como você, se todo mundo se empenhasse como você, se todo mundo viesse como você vem, se todo mundo da igreja Betel oferecesse o culto ao Senhor que você oferece, a Betel chega aos 34 anos ou não? Você reflita, porque um dia nós daremos conta ao Senhor, irmão. Um dia nós estaremos diante dele, e aí seremos só nós e ele. E naquele grande dia a gente possa receber o nosso galardão e a recompensa de alguém que foi achado fiel. Paulo diz, porque diz que em sermos do Senhor, o que se espera é que eles sejam fiéis. Você foi chamado para ser fiel ao Senhor. Você não foi chamado para ser fiel a homens. Você foi chamado para ser fiel ao Senhor. Você sai daqui nessa noite se dedicando a ser fiel ao Senhor, a dar o seu melhor. E tudo que vier à tua mão, você faça com todas as suas forças. O seu melhor, o melhor empenho. Que possam ser melhor que você em muitas coisas, mas não no esforço, na dedicação. Que você seja dedicado, que você seja esforçado, que você seja exemplo de zelo e cuidado com as coisas do Senhor. Que você ame a Deus, que você lembre quem você era e tudo que o Senhor fez na sua vida. E quando o desânimo vier, a tristeza vier, você lembre de quem, na onde o Senhor estirou. Que você olhe para a sua vida e veja que você tem muitas coisas que você nunca imaginou ter. Que talvez você chegou num lugar que disseram que você jamais chegaria. E que o diabo não te faça se esquecer do Senhor por causa disso. E se vamos ao Senhor, nos ele dedicação. Amém? Que Deus abençoe os irmãos.